Olá, sou Gerson Guimarães, professor de arte, chegando para contribuir com material de estudo, principalmente sobre as obras do Paz, aqui no canal. Vamos juntos, vamos curtir. Olá pessoal, falaremos na aula de hoje sobre a história do teatro. Abordaremos basicamente 3 tópicos: espaço cênico no teatro, um lugar para se ver e a forma da comédia. No primeiro momento, o que nós podemos perceber? Os teatros já existiam desde a pré-história em formas ritualísticas e em cerimônias. Como vocês podem notar aí, a imagem exemplo que foi trazida, uma das cenas do filme Os Croods, exatamente o momento em que o Guy se encontra com a Ip, onde, pela primeira vez, onde ele está numa espécie de um ritual à noite, usando inclusive uma máscara, né, que seria a cabeça de um animal, como se quisesse ali incorporar as forças desse animal. É exatamente o momento em que o Guy tem o primeiro contato com a Ip, é como se ele estivesse ali participando dessa cerimônia. Então é uma espécie de uma encenação. O teatro moderno, ele surge com as histórias mitológicas. Em homenagem ao deus Dionísio, foram criados concursos de comédia e tragédia, né? Então as histórias eram contadas em ambientações cênicas, em que já se tem aí, de maneira mais significativa, a presença do público. Ok? Mais na frente nós temos o estado dos gêneros dramáticos o estudo dos gêneros dramáticos contribuiu para a sistematização do estudo da arte. A arte é vista como uma criação do espírito humano, levando a reflexão sobre a vida. Então, com isso, o que nós temos? Considerando que as outras civilizações antigas, a arte está diretamente ligada à conexão com espiritualidades, inclusive o exemplo que nós acabamos de ver com a pré-história. Na cultura grega, há um distanciamento dessa relação entre arte e espiritualidade, onde o que nós vamos perceber é uma aproximação significativa entre a arte e a filosofia. O espaço cênico no teatro. Os lugares onde acontecem o teatro e outras linguagens cênicas, como a dança, o circo e as performances, são chamados de espaço cênico, ou seja, é o espaço mítico aonde acontece o fenômeno do teatro. Esse fenômeno ele é basicamente composto por 3 elementos. Quais são esses 3 elementos? O ator ou atores, o público e o palco, que é exatamente esse espaço cênico, né? Então qualquer lugar pode ser transformado em espaço cênico, mas esse lugar ele também ajuda no processo comunicativo entre a história ser contada e a compreensão do público. Na Grécia Antiga, os teatros começaram a ser construídos nas encostas dos morros, aproveitando assim a inclinação do terreno. Então, com isso, temos a consolidação da ideia do que se tem hoje de teatro, com ator, palco e público. Os romanos também criaram locais para entretenimento. Exemplo disso é o Coliseu. O Coliseu abrigou tanto a arte como os esportes, que foram grandes manifestações, tanto a arte como o esporte, grandes manifestações da cultura romana. Em Roma, havia os chamados jogos cênicos. Então, essa coisa do competitivo, da disputa, vai estar sempre presente, tanto o universo
do teatro como no universo do esporte. Na Europa medieval, o teatro ganha força no interior das igrejas, como um instrumento de disseminação de ideologias, principalmente sendo utilizado com uma função pedagógica, como podemos observar na imagem menor abaixo do quadro. Um lugar para se ver. O teatro é a arte em que um conjunto de atores interpreta uma história com o objetivo de despertar sentimentos, sensações e reflexões. Com isso, a arte cumpre o seu papel de trazer para o seu público uma possibilidade de questionamento dos valores da sociedade em que esse público vive. O teatro está ligado a uma narrativa, um começo, meio e fim, ou seja, um processo de comunicação completa e complexa para se perceber todo o interesse comunicativo entre a história contada e a reação do público diante de como essa história foi contada através do teatro. A origem do teatro está ligada aos rituais sagrados do deus Dionísio, considerado o protetor dos atores, protetor do próprio teatro. Então, o Dionísio era um personagem em que saía em cortejos de um lugar para outro, comemorando, festejando a própria vida. Então, a partir dessas festas, que também está muito ligado à comemoração por uma colheita bem sucedida, por isso que muitas vezes ele é representado também com frutas, com coisas ligadas à agricultura. Ok? Então, para os historiadores, o teatro está diretamente ligado a esse personagem. E por fim nós temos a forma da comédia, a chamada comédia dell'arte. Uma das maneiras de se representar a comédia, né, foi um tipo de comédia que surgiu na Itália, né, que recebeu essa denominação, a comédia dell'arte. No início do século XVI, né, surge esse estilo. Como ele vai se configurar basicamente? Forma de arte teatral que exige do artista uma habilidade muito grande de improvisação. Fugia dos temas religiosos para uma crítica social. Então a gente percebe aí que aquele teatro que na Idade Média tinha uma temática muito bem definida, que eram as histórias religiosas, isso é subvertido, isso é modificado para uma preocupação maior com o divertimento, com o entretenimento, buscando aí referências principalmente de críticas políticas, críticas sociais e morais. Fugindo assim dos temas tradicionais até a Idade Média, né, e boa parte do Renascimento, que eram os temas religiosos. Suas apresentações eram feitas, na maioria das vezes, nas ruas e nas praças públicas, com palcos, na maioria das vezes, improvisado, okay? As chamadas trupes, né, que eram grupos de teatros que se apresentavam de forma andante, de forma errante, então indo de praças em praças, de lugares em lugares, fazendo suas apresentações. Como mostra aqui essa imagem do Karel do Jardim, que é chamado os charlatãs italianos, né, que é exatamente essa brincadeira com o mentiroso, com o contador de história, com o inventador de fatos. Então a história tá muito, o teatro está muito ligado a esse tipo de configuração visual.